Olá, meus queridos alunos dos oitavos anos do Colégio Laerte. Aqui quem está falando é o professor Jamil. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, resolvendo alguns exercícios. Ok, pessoal? Então vamos lá. O primeiro exemplo, ele diz assim, ó: Paulo Ricardo caminha 80 metros em 5 minutos. Mantendo a mesma velocidade, em 35 minutos, terá percorrido. Bom, pessoal, nesse tipo de exercício, a primeira coisa que nós temos que fazer, então, é reconhecer quais são as duas grandezas. No caso aqui, as duas grandezas são distância e tempo, não é isso? Então, vamos lá. Distância e tempo. Veja que a primeira informação, ele diz assim, ó, que ele percorre, 80 metros, então 80 em 5 minutos. Ok, pessoal? Veja, tempo e distância. Mantendo a mesma velocidade, em 35 minutos, então 35, como é tempo, vou colocar aqui embaixo do 5, ok? Terá percorrido, ele quer saber qual a distância, então, que ele terá percorrido em 35 minutos. Então a gente coloca aqui x, ok? Outra coisa muito importante que nós precisamos saber. Essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? São diretamente proporcionais, não é isso? Conforme eu aumento o meu tempo, a minha distância ela tende a aumentar. Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês façam isso aqui, ó, para ficar mais simples para a gente entender. Veja, as duas setinhas vão indicar que as grandezas são diretamente proporcionais e que elas estão aumentando, ok? Então veja bem, nesse tipo de exercício nós montamos então a proporcionalidade aqui, nós vamos resolver por regrinha de 3. Como nós fazemos? Você vai fazer uma multiplicação cruzado entre esses valores, ok? Eu prefiro multiplicar sempre o valor aqui que está com o x. Então 5 vezes x, 5x, e 80 vezes 35, pessoal, vai dar 2.800, ok? Veja, caiu numa equaçãozinha do primeiro grau. Se eu tenho 5 multiplicando, ele vai passar dividindo, não é isso? Então vai ficar 2.800 dividido por 5. 2.800 dividido por 5, pessoal, vai dar 560. 560 o quê? Metros, ok? Então a pessoa, se ela continuar na mesma velocidade, em 35 minutos ela terá percorrido 560 metros. Bom, pessoal, já no nosso segundo exemplo, primeira coisa que nós então iremos fazer é tirar as duas grandezas, ok? Veja, um carro com velocidade média de 80 km por hora, que já é a nossa primeira grandeza então, velocidade, ok? 80 km por hora, percorre a distância entre duas cidades em 5 horas e 15 minutos. Opa, vamos lá. Então veja bem, a nossa segunda grandeza então aqui seria o tempo. Mas veja que o tempo, pessoal, ele está em horas e minutos. No caso aqui, nós temos que passar tudo para a mesma unidade de medida, tá? Ou tudo horas ou tudo minutos, ok? Eu acredito que seja mais fácil nós passarmos tudo para minutos. Veja que 5 horas, se nós fizermos 5 vezes 60, vai dar 300. Então 5 horas equivale a 300 minutos, ok? Mais 15 minutos, então 5 horas e 15 minutos equivale a 315 minutos. Beleza. Continuando, ele fala assim, ó: se sua velocidade média fosse de 90 km por hora, então olha só, agora ele vai aumentar a sua velocidade, Ele vai passar de 80 para 90. Então, aumentando a velocidade, o tempo gasto para percorrer a mesma distância seria de... Então veja, ó, nós aumentamos a velocidade, Quando a gente aumenta a velocidade, coloquei flechinha para cima porque está aumentando, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir. Quanto mais veloz, menos tempo a gente então vai gastar. Veja, pessoal, que aqui então se trata de duas grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais,
Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa segunda grandeza aqui, poderia ser a primeira também, mas essa segunda grandeza, o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter os valores, ok? Antes de multiplicar cruzado. Então nós iremos fazer assim, ó. 80 vai ser igual 80 por 90, vai ser igual, inverte, x sobre 315. Aí, belezinha, a gente continua fazendo o que nós fizemos no exercício passado. Vamos multiplicar então aqui em cruz. 90 vezes x vai ser 90x. E 80 vezes 315, pessoal, dá 25.200, tá? Eu já tinha feito esse cálculozinho aqui para a gente ganhar tempo, então dá 25.200. Bom, como 90 está multiplicando, né? Vai passar dividindo 25.200 dividido por 90. Isso daqui vai dar exatamente 280. Professor, 280 o quê? Minutos. Se você quiser passar para hora, pessoal, é o seguinte, ó. Imagine então que cada hora tem 60 minutos. Então, 60, não é isso? 120, 180, 240. Então, 240 já tem 4 horas. 240, para chegar no 280, não sobrou ainda 40? Então, mais 40 minutos, né? Então, tanto faz, ou 280 minutos, ou 4 horas e 40 minutos, ok? Bom, agora vamos para o nosso terceiro exemplo, então, dessa aula. Um automóvel percorre 300 quilômetros com 25 litros, ok? De combustível. Então, vamos lá. Distância e vou marcar litros, ok, pessoal? Então, essas são as nossas duas grandezas. Veja só, um automóvel percorre 300 quilômetros com 25 litros. Caso o proprietário desse automóvel queira percorrer 120 quilômetros, o que aconteceu com a distância? Diminuiu, né? Ele quer percorrer apenas 120. Eu tenho como base o 300. E se ele percorrer 120 quilômetros? Quantos litros de combustível vai ser gasto, né? Vão ser consumidos? Veja, se ele percorrer menos quilômetros, obviamente vai consumir menos litros. Veja, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente, não é isso? Por quê? Porque as duas estão diminuindo, né? Se eu diminuo a distância, então o número de litros que eu vou gastar também diminui. Então, setinha para o mesmo lado, grandezas diretamente proporcionais. As duas estão diminuindo proporcionalmente. Resolvendo aqui, apenas multiplicando o cruzado, vai dar 300 vezes x, 300x. 120 vezes 25, pessoal, dá 3.000, ok? X, então, é igual a 3.000 dividido por 300. 30 dividido por 3, 10 o quê? Litros, ok? Agora vamos por o nosso quarto e último exemplo. Então, pessoal, já nesse quarto exemplo, fala assim, ó. Marta mora com Pedro, seu esposo, e 2 filhos, Luísa e Tiago. Então, vejam, são 4 pessoas na casa. Ela foi ao supermercado e comprou alimentos suficientes para o consumo de sua família por 15 dias. Então, veja, ó. Vou colocar aqui, ó. Pessoas, tá? O número de pessoas e dias. Então, veja, se ela comprar, então, uma determinada quantidade de alimento, como eles são em 4 pessoas, esses alimentos durariam 15 dias. No entanto, inesperadamente, 2 tias vieram visitá-la e se hospedaram em sua casa durante esse período. Então veja que o número de pessoas o quê? Aumentou. Então foi para 6 pessoas, ok? Supondo que todos se alimentem com quantidades iguais, em quanto tempo os alimentos acabarão? Então veja bem, pessoal. Olha aqui, aumentou, né? Aumentaram aqui o número de pessoas, setinha para cima. Vocês acham que o número de dias que esses alimentos vão ser suficiente para alimentar essas 6 pessoas vão diminuir ou aumentar? Diminuir, é claro, né? Se
para 4 pessoas duraria 15 dias e 6 pessoas diminui. Então, aqui nesse caso, pessoal, setinhas contrárias, ok? Grandezas inversamente proporcionais. Como nós fizemos no segundo exemplo, então nós vamos montar 4 sobre 6 e no nosso caso aqui nós vamos o quê? Inverter, tá? Vai ficar x sobre 15. Sempre quando for grandezas inversamente proporcionais, nós invertemos, ok? Uma das duas grandezas. Ou aqui no caso o 15 sobre x ou o 4 sobre 6. No caso aqui nós escolhemos o que tem, no caso a letrinha x, ok? Invertemos, aí ficou belezinha, só multiplicar cruzado. 6 vezes x, veja que eu sempre multiplico a grandeza aqui, no caso, né, que tem o x primeiro, que fica mais fácil, né? Ó, o ladinho aqui, ó, vai ficar 6 vezes x, 6x. Esse ladinho aqui esquerdo já tem sempre a incógnita, ok? Que no caso é o x. E 4 vezes 15, 60. X é igual a 60. O 6 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 10. 10 o quê? Dias. Ok, pessoal? Esse foi mais um exemplo. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.